Amém, meus irmãos, vamos sentar nesse momento. Vamos todos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículos de 9 a 12. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 9, assim diz a palavra do Senhor. Por essa razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Teu Evangelho foi lido agora, que ele mais uma vez possa adentrar em nossa mente e coração. Nos abençoa, nos capacita, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, temos muitas visões equivocadas a respeito da busca pelo conhecimento. Quando a gente estudou os 9 capítulos de Provérbios, nós falamos um pouco sobre o conhecimento, sobre essa sabedoria. E nós vimos que a verdadeira sabedoria só podemos alcançar em Cristo Jesus. Por quê? Porque Salomão fala de forma clara que o próprio Cristo é a própria sabedoria, digamos assim. Mas muitos ainda acham que a busca pelo conhecimento é um esfriamento na fé. Não, buscar o conhecimento faz você esfriar na fé. Quem termina estudando muito começa a virar uma pessoa prepotente, a se achar melhor do que os outros. Muitas vezes, infelizmente, isso acontece. A pessoa se fecha ali no seu mundo acadêmico. Quantos grandes professores, eles têm doutorados, pós-doutorados, e eles não sabem passar um assunto em sala de aula. Quantos nós nos sofremos com isso numa universidade? Ele acha que você tem que entender o vocabulário complicado dele e pronto, você que se vire. Muitas pessoas, elas chegam a esse nível de prepotência, claro, quando alcançam o conhecimento. Mas tem aqueles que, por outro lado, eles vão olhar e vão dizer assim: não, busca pelo conhecimento está errada, vamos ignorar. O que vale é a experiência, o que vale é a vivência, a prática. Mas a Bíblia, ela não condena nem a busca pelo conhecimento, nem a experiência. Na verdade, ela busca um equilíbrio entre as duas coisas. Olha o que aqui fala o versículo 9. O versículo 9 fala sobre nós transbordarmos do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O que é que ele vai dizer aqui nesses versículos 9 a 12? Ele vai dizer o que é esse conhecimento. Ele vai nos falar como obter esse conhecimento. E também vai nos dizer o que é que esse conhecimento produz. O que é que ele promove em nossas vidas. Quais são os frutos disso aí. Ou seja, o que é o conhecimento, como obter e o que é que esse conhecimento produz. Vimos nessa manhã que, na verdade, essa é uma segunda parte da oração de Paulo. Ele começa com a ação de graças, versículos 3 a 8, e agora ele vai para as súplicas. A súplica é o que é que ele deseja para aqueles irmãos. O que é que ele quer realmente que esses irmãos tenham e, claro, linkado ao problema que eles têm. E a gente viu também que existem 3 grandes frutos que Paulo agradece na vida dos irmãos. Os frutos que ele mesmo falou também lá em 1 Coríntios 13. Fé, esperança e amor. Ele agradece pela plantação dessa igreja
e ele recorda da alegria do início daquela igreja. Mas ele tinha plena certeza, porque Epáfras vai falar com ele, ele tinha certeza que a situação atual da igreja não era boa. Tinha um grande problema. A situação estava muito complicada. E agora nós vamos adentrar um pouco na heresia que esses falsos mestres estavam falando na igreja dos Colossos, né? De Colossos, dos Colossenses. Uma heresia que surge muito ferrenha. E que heresia é essa? Que existe um tipo de conhecimento secreto. Um conhecimento que não é dado a todos os crentes. Essa é a grande heresia aqui, plantada na mente dos membros da igreja de Colossos. Somente alguns podem alcançar, se essas pessoas fizerem por onde? Se elas forem dignas de receber esse conhecimento. Algo muito parecido, como eu falei no domingo passado, das seitas de mistérios que aconteciam em Roma e das seitas de mistério que nós temos hoje. Se você alcançar um grau X, você vai descobrir um segredo, ou você vai passar por uma experiência aqui que nem todos que seguem essa religião ou essa seita podem passar. Ou seja, dentro da igreja, os falsos mestres estavam dizendo assim, olha, vocês são crentes, mas uns podem ter experiências mais elevadas e místicas do que outros, se vocês de fato alcançarem esse conhecimento, digamos que extraordinário. Era meio que assim, ó, existe a revelação geral, a especial e a mais que especial. Tem essa que é maior. É a especial que Jesus salva, tudo bem, mas tem uma que só se você fizer por merecer, você vai ter essa experiência. Um conhecimento secreto. A igreja estava se tornando uma seita esotérica. A ideia é essa aqui. E como poderíamos alcançar esse conhecimento mais profundo? Através, segundo eles, de experiências místicas, promovidas por encontro com entidades, como culto aos anjos. Eles estavam promovendo aqui. Visões extraordinárias, sensações místicas. Isso não é diferente dos dias de hoje. Isso não é diferente, por exemplo, de como surgiu o islamismo. O próprio profeta Maomé, ele vai dizer que até a sua morte, desde o dia que ele se encontra pela primeira vez com o anjo Gabriel, até a sua morte, durante 23 anos, o anjo Gabriel vai ditar para ele o Alcorão, que é muito parecido com a Bíblia, só que nega alguns detalhes básicos, como por exemplo, que Jesus é o Filho de Deus, né? E que Jesus não é o principal profeta é Maomé. Ele reconhece todos os profetas da Bíblia, o Alcorão. É como se o Alcorão fosse o Antigo Testamento e a Suma, né? É o Novo Testamento, é o livro dos seguidores de Maomé, que os xiitas ali do islamismo não reconhecem a Suma, só reconhecem o Alcorão, porque é a revelação direta do anjo Gabriel. Ou seja, foi uma sensação mística, foi um encontro miraculoso com o anjo, e ele foi lá e ditou o Alcorão para ele. E Jesus não é o principal profeta. O último e principal profeta é ele, que coincidência, não é? É Maomé. Não muito diferente daqui. Ou seja, é uma mescla. Tem pessoas que negam completamente o Evangelho e tem pessoas que adaptam o Evangelho como eles queriam fazer aqui. Se você adaptar o Evangelho, já é outro Evangelho. Já não é Evangelho. É a mesma coisa de não crer no Evangelho. O islamismo é isso, é essa adaptação terrível do Evangelho de Cristo. Mas, curiosamente, quando esses falsos mestres eles iam dizer o que é que as pessoas tinham que fazer para alcançar esse grande conhecimento, eles começaram a dizer que eles tinham que voltar para as práticas judaicas. Era assim que eles iam alcançar esse conhecimento especial, mais que especial, digamos assim. Se eles voltassem a respeitar os dias de festa, lua nova, sábado, dieta judaica, a dieta do Antigo Testamento, essas pessoas elas iam ter uma revelação mais que especial. A gente falou na semana passada que existem dois caminhos opostos, mas que eram contra a igreja: legalismo e misticismo. Esses falsos mestres, de uma forma única, eles resolveram juntar os dois.
unir as forças dos dois contra a igreja de Cristo. Eles começaram a dizer assim, existia muita briga no meio da igreja, os legalistas e os místicos, aqueles influenciados pela religião e as seitas romanas, e os antigos que queriam seguir ali o ritual judaico. Aí vieram os falsos mestres e diziam assim, nós podemos juntar os dois. Na verdade, nós agradamos a Deus se nós juntarmos os dois. Você vai ter essa experiência mística se você obedecer os ritos judaicos. E é isso aí. O que nós temos Epáfras tendo que visitar Paulo de qualquer jeito. Porque o problema aqui era muito sério. Esses lobos estavam fazendo sucesso na igreja. Imagina a grande briga e alguém dizendo, vamos juntar os dois. Deus aceita todos, os legalistas e os místicos. Deus é amor. Ele não vai aqui ser exclusivista com ninguém, não. Deus aceita todos. Vimos de manhã que quem aceita todos é o inferno. O inferno não tem preconceito, digamos assim, não é? Ele aceita todo tipo de gente. Paulo, de fato, ele vai nos falar sobre a importância do conhecimento. A importância de você conhecer. Esse papo que você não precisa conhecer. Você só precisa de sensações, você só precisa de experiências extraordinárias, é uma grande tolice. Se você defende o Evangelho, você precisa conhecer o Evangelho para defender o Evangelho. Você precisa saber pelo que você luta. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele vai dizer, olha, vocês precisam entender, né, defender a razão da esperança de vocês. O que nós chamamos na teologia de apologética. Vocês precisam estar firmados com a apologética de vocês. Se alguém nos colocar contra a parede, se alguém de fato desafiar a gente quanto ao Evangelho, como nós vamos defender esse Evangelho? Você sabe dar a razão da sua esperança? Que esperança é essa? Nós vimos pela manhã, eu vou para o céu. Por que você vai para o céu? Qual é a base que você tem para defender que você vai para o céu? Como nós defendemos o Evangelho? Não só nós, pastores, devemos treinar a nossa apologética, mas todo cristão. E isso não é possível sem conhecimento. Mas esse conhecimento, ele não é um patrimônio patenteado só para alguns crentes. O que a palavra de Deus nos diz é que ele está acessível a todo crente, a todo aquele que é convertido. Não é só para um grupinho específico na igreja, que se fizer alguma coisa vai adquirir esse conhecimento, a não só se você fizer graduação em teologia, que você vai ter isso aqui e vai ser mais espiritual. Só se você fizer esse curso aqui, não. Versículo 9, por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Ora, se o apóstolo Paulo está pedindo ao Pai para que os colossenses eles transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, concluímos que não é algo que a gente conquista pelos nossos esforços. É algo de fato dado por Deus. Não é pela nossa capacidade ou pela nossa inteligência. É algo que vem de Deus e Ele decide nos dar pela sua graça e misericórdia. Como nós vamos adquirir esse conhecimento? Abram comigo, por favor, em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Versículos 5 a 8. Diz assim, a partir do versículo 5: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento.
que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Você quer sabedoria e conhecimento? Peça a Deus. Vá à fonte que é o nosso Deus. Os salvos têm duas ferramentas muito importantes para adquirirem essa sabedoria, esse verdadeiro conhecimento: a palavra e o Espírito. Agora, ele precisa pedir, como diz Tiago. Não é apenas para uma elite espiritual mais forte. O que é essa verdadeira revelação? Temos três palavras muito importantes no versículo 9, aqui. Nós dizemos que é uma moeda de três faces, digamos assim. Certo? Aqui no versículo 9, ele vai dizer: não deixando de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Ele fala sobre conhecimento no começo aqui, conhecimento da vontade de Deus. Eu peço que vocês transbordem disso. Ele fala sobre sabedoria e entendimento. Por isso que eu disse, é uma moeda de três lados. Primeiro, o conhecimento. O que é o conhecimento? Aqui nesse contexto, conhecimento, ele está falando sobre informações teóricas. Na ênfase, né, na súplica de Paulo, essa é a parte da súplica da oração, é dada uma ênfase aqui a essas três palavras, e ele vai dizer primeiro: olha, eu não quero que vocês tenham um mero conhecimento, eu quero que vocês transbordem do pleno conhecimento da sabedoria de Deus, de Deus, do pleno conhecimento. Eu não quero que esse conhecimento seja raso para vocês. Se você buscar, se você pedir, ele vai transbordar. O copo vai ficar transbordando de um conhecimento pleno. Existe um peso muito grande da súplica dele. É transbordar do pleno conhecimento. É um conhecimento perfeito. É grande dose. E aqui conhecimento é informação teórica. Grande doses de teoria. Para quem só gosta da prática, isso aqui é um problema. Que teoria? A Bíblia é cheia de concepções teóricas que nós temos que adentrar na nossa mente. Quais são elas? Quem é Jesus? O que ele fez? Como foi o seu ministério? Como foi a sua obra? Cristo é aquele que, sem dúvida, ele acumula muito conhecimento teórico. Só que esse conhecimento teórico não deve ser árido, não deve ser frio. Se for, é falso. Entender os grandes fatos da Escritura. Veja, qual é o grande objetivo de Paulo em Colossenses? É nos mostrar a doutrina de Cristo, a suficiência da obra de Cristo. Conhecimento teórico. A partir do versículo 3, nós temos concepções teóricas imprescindíveis para o nosso ministério e para a nossa vida cristã. Apenas uma demonstração aqui, versículo 13, né? Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. É isso. É princípios inegociáveis sobre a obra completa de Cristo, que nós não vamos nem adentrar nesses versículos agora, por causa da profundidade dos versículos 9 a 12. Eu tenho um comentarista atual, né? Não tem como ser antigo. Ele diz que Colossenses e Filipenses é como um arquivo zipado, né? Quando você clica naquele único arquivo, abre um monte de pasta. Essa é a teologia contida aqui nessas cartas tão pequenas, 4 capítulos apenas. É isso. Quando Paulo chega lá em 1 Coríntios 15 e ele vai defender a ressurreição de Cristo, o primeiro argumento dele vocês têm que entender que é um fato que ele ressuscitou.
É um fato. É o que as Escrituras profetizaram sobre isso, está lá registrado na Escritura, e as pessoas viram ele ressuscitar. Várias evidências históricas e na palavra de Deus. Primeiro de tudo, que Cristo ressuscitou. Vocês não podem negar isso na hora de pregar o Evangelho, da ressurreição dele. É um fato. Temos que entender que a palavra de Deus é um fato. É a teoria, em primeiro lugar. Quem é Jesus? Como é que a sua vinda nos impacta em todas as esferas? É o que a carta de Colossenses vai nos dizer. Segunda coisa, além do conhecimento, ele vai dizer que ele quer que isso cresça em nós. Conhecimento, sabedoria. Sabedoria, nós sabemos. É quando nós colocamos em prática aquilo que a gente aprendeu na teoria. São, de fato, as experiências da vida. São as coisas que, com a prática, nos torna maduras. Como a Bíblia vai nos falar, nos torna experimentados. Se o nosso conhecimento não pode ser praticado, tem algum problema com o nosso conhecimento. Se a teoria ela não pode ir à prática, temos uma utopia, temos uma teoria utópica. Então esse conhecimento, ele é para ser praticado. Ele precisa sair apenas da concepção teórica. O Senhor Jesus, meus irmãos, é o maior exemplo disso. Nós temos vários sermões de Cristo, vários ensinamentos teóricos. Eu tenho o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, maravilhoso. Eu tenho profecias lá em Mateus 24, profecias escatológicas contra Jerusalém, princípio das dores. O quão Jesus ele se dedicou a mostrar a teoria para os seus discípulos. Ele separa 12 para conviver com ele, e isso já entra na prática, porque não era só teoria, era o testemunho de Cristo, era o que ele fazia ao curar, era o que ele fazia no seu ministério, é o discipulado que ele fez para os seus discípulos, a convivência ali, 12 para estarem com ele, dia e noite, vivendo com ele, vendo a constância com que ele orava, vendo como ele clamava a Deus, ensinando a esses homens. Ou seja, prática, sabedoria, para depois dizer, vão lá, e agora vão lá e preguem o Evangelho, pratiquem tudo que eu ensinei. Isso é sabedoria, é relacionamento com Cristo. E uma última palavra aqui é o entendimento. Parece um tanto repetitivo, depois de falar de conhecimento e sabedoria, mas eu achei interessante o significado desse entendimento. Por isso que eu disse que são três faces da mesma moeda. A melhor palavra para a gente traduzir o entendimento aqui, por que ele falou já de conhecimento e sabedoria? Por que ele ainda colocou entendimento? Porque entendimento é como se fosse uma percepção espiritual. É um insight, é quando você mata a charada. É aquela ideia que você tem, que não veio de você. Esse é o entendimento. É quando você está numa dúvida muito profunda, muito angustiado, e vem aquela solução vinda do Espírito Santo. É quando você está adentrando na palavra de Deus e aí finalmente você entendeu o texto. Você entendeu a aplicação daquele texto para a sua vida. É esse entendimento, é esse iluminar. Tantas pessoas que leem a palavra de Deus, que estudam a palavra de Deus, mas elas não têm esse insight, esse entendimento divino. Olha, é isso que Ele quer para a minha vida. É assim que eu quero aplicar. Essa é a interpretação correta. É esse entendimento que Ele está dizendo aqui. É como uma lâmpada. Quando você tem uma ideia magnífica, você precisa da teoria, você precisa da prática, você precisa entender. Você precisa ser iluminado para as coisas que realmente importam. Porque a vida é cheia de armadilhas. Nós somos cheios de dilemas. Se nós não tivermos essas três coisas, vamos errar nas nossas decisões. Eu costumo dizer para os meus alunos, o que foi que resultou em décadas de conhecimento de si mesmos no iluminismo, na Revolução Industrial? O iluminismo deu ao povo 2 filhos. Primogênito, Primeira Guerra Mundial. Caçula, Segunda Guerra Mundial.
É o resultado de vamos buscar o nosso próprio entendimento. Vamos usar as nossas descobertas apenas para nos engrandecer. Esse é o resultado do homem que confia na sua própria sabedoria. Desde quando, irmãos, ciência resolveu o problema da humanidade? Não que ciência possa ser usado para o bem. Quantas vezes Deus usou a ciência para nos abençoar e usa a ciência, seja um remédio, uma cura para algumas doenças. Mas o problema não é na ciência. O problema não está na ciência. Não está nas descobertas tecnológicas em si mesmo. Estão nas pessoas que manuseiam ela. A maioria das pessoas que manuseiam ela são pessoas más. São pessoas que não creem em Deus. Se eu acho que uma ideologia ideal vai salvar a humanidade, eu estou sendo um idólatra. Porque eu estou colocando o crédito das conclusões humanas e da salvação da humanidade no ser humano. E o ser humano não é capaz de criar nada perfeito. Perfeito só Cristo. Perfeito só no céu. Eu preciso me aprofundar na teoria. Eu preciso estudar a palavra de Deus. Eu preciso me especializar num curso. Ter um tempo estudando. Ter um tempo aprendendo. Ouvindo mais do que falando. Sentado mais do que praticando. Mas vai chegar uma hora que eu vou ter que partir para a prática. Eu vou ter que usar essa sabedoria, o que eu aprendi. Mas eu só vou conseguir ter êxito na minha prática se eu tiver essa percepção que não vem de mim. Se eu tiver esse insight, essa ideia divina, esse entendimento, essa dica celestial, para eu tomar a melhor decisão para a glória de Deus. Versículo 10. Dessa forma, poderão viver do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Como eu terei esse conhecimento, nós já vimos em Tiago pedindo a Deus. Qual é o objetivo da teoria, prática e da percepção? O versículo 10 nos responde. Para que, dessa maneira, você vai viver do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. É assim que Deus se agrada que você viva, quando você aplica isso da forma correta. É isso que o versículo 10 nos mostra. E a partir de agora, irmãos, ainda no versículo 10, ele vai nos mostrar 4 verbos, do 10 até o final, 4 verbos que estão eles estão aqui, nós chamamos de presente contínuo. Ele é uma coisa que não é um fato único, ele é algo que deve estar presente e continuamente presente na nossa vida e na nossa prática cristã. Por isso que o verbo é frutificando. É isso que nós devemos constantemente aplicar. Aí depois ele vai dizer ainda no versículo 10, crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos. Aqui é melhor, como vocês estarão sendo cada vez mais fortalecidos. E por último, versículo 12, dando graças ao Pai. São 4 verbos aqui muito importantes. Primeiro, frutificando em toda boa obra. Ele fala de obras. Paulo não gosta muito de falar de obras, dá ênfase à obra, mas o que salva aqui é o verbo. Ele está dizendo, olha, frutificando, ele nos diz, a nossa obra é um fruto. É um fruto desse conhecimento. Nossa obra é o fruto da obra. É o fruto da obra de Cristo. Mesmo ele falando em obras, as nossas obras que nós fazemos aqui, ele não atribui o mérito a nós. Ele está dizendo que esse conhecimento é o que temos de necessário para, de fato, produzirmos frutos duráveis, bons frutos. Ou seja, por isso que a gente olha e diz assim, não podemos considerar a obra do ímpio boa.
Não podemos julgar e dizer assim, aos olhos de Deus ela foi boa, porque Ele precisa desse conhecimento espiritual para frutificar a sua obra. A ideia é essa aqui. Precisa dessa semente específica, algo que não vem dele nem de nós. É algo que vem de Cristo, sendo executado pelo Espírito Santo. Mas entenda, esse conhecimento que faz a nossa obra frutificar não está acessível a alguns crentes. Está acessível a todos os crentes. O que é isso na prática? Obedecer a Deus. Exibir o caráter de Cristo. Segundo verbo, crescendo no conhecimento de Deus. Conhecimento gera conhecimento. Como eu disse no começo, a palavra conhecimento, ela é muito mal vista em algumas denominações. Como se conhecimento fosse uma maldição, fosse um fardo. Não, eu não vou passar isso específico para a igreja, porque é um fardo. A igreja não está preparada para ouvir quão profundo é esse texto, de forma nenhuma. Mas o conhecimento verdadeiro, ele não aprisiona, irmãos. O conhecimento verdadeiro, ele liberta. Quantas coisas na vida da gente a gente fazia, a gente não fazia achando que era pecado. Pois isso aqui não pode fazer, isso é pecado. E aí a gente se adentra na palavra de Deus e diz, não, com a motivação certa você pode fazer sem problema nenhum. É só você não imitar as pessoas de fora, mas com a motivação certa não é pecado. Aí você diz, poxa, conhecimento liberta. Quantas coisas você fazia e agora com o conhecimento e a palavra de Deus você diz, não pode fazer. Ou não pode fazer na frente dessas pessoas específicas. Poxa, eu achava que não tinha problema. Eu achava que pensar assim não tinha problema. Mas a palavra de Deus diz que tem, e que é pecado ainda mais. Conhecimento não aprisiona ninguém, irmãos. Conhecimento de Cristo, ele liberta. A Igreja Católica, há quase 1000 anos, ela pensou dessa forma equivocada. Quando ela nasce ali da Idade Antiga para a Idade Média, ela chegou ao ponto de dizer, não, quem tem que saber da Bíblia é uma elite eclesiástica, só ela pode ter acesso a esses ensinos tão profundos. E depois isso foi evoluindo. Aquilo que os apóstolos fizeram no primeiro século, que é espalhar o Antigo Testamento para os gentios, as suas cartas serem espalhadas para as pessoas, a Igreja Católica vai reter e dizer, nem a palavra de Deus eles podem ler. Eles não têm capacidade. É só para uma cúpula aqui especial da Igreja Católica. Eles não estavam fazendo diferente que esses falsos mestres de Colossos estavam fazendo, não. Ou seja, o conhecimento é para ser acessível a nós. Mais de 1000 anos e as pessoas não tiveram simples acesso à palavra de Deus. A palavra de Deus foi para eles negada. Essas cartas, elas eram para ser lidas na igreja. Esse é o princípio básico. Paulo não escrevia essas cartas para o conselho da igreja apenas. Ele diz assim, essa carta era lida aqui, no púlpito. Olha, Paulo escreveu uma carta, vou ler para vocês. Toda a igreja ouvia. Versículo 2. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Não é ao conselho de Colossos. Não, o conselho lê e aí vocês veem o que é que vocês podem ou não dizer para a igreja. Não. Princípio básico aqui. Todos os santos. É para eles terem acesso a esse conhecimento. A gente viu no grupo familiar da semana passada, especificamente ali falando sobre Êxodo 17, de como Deus ele era didático ao falar profecias para Moisés. Especificamente, em Êxodo 17, a profecia é, eu vou destruir os amalequitas. Deus vai lá, manda Josué lutar contra os amalequitas, e ele diz a Moisés, olha, aí ele diz assim, um detalhe muito interessante que a gente estudou na quarta, ele diz assim, eu quero que você repita isso para Josué, e eu quero que você escreva para a futura geração. Olha que interessante. Repita para Josué e escreva para a futura geração. Eu vou destruir
os amalequitas. E a gente sabe, por causa da forma covarde que os amalequitas eles vão lutar contra Israel. E a gente viu que essa profecia só é cumprida em Ester, de forma completa. Saul, em 1 Samuel 7, ele perde, 1 Samuel 15, ele perde o reinado, porque ele não vai ser o cumpridor dessa promessa. Claro, Deus sabia de tudo, mas Deus vai punir ele severamente, porque ele não cumpre essa promessa. Só Ester. Então veja, por que está escrito? Para que Ester leia. Para que a gente leia que Deus prometeu em Êxodo 17 e em Ester 10 foi cumprido. Para que ser registrado? Para as futuras gerações. Mas para Josué que está vivo com você, Moisés, repita. Fale com Josué. Para as futuras gerações, escreva. Para agora que eu estou dizendo a você a profecia, repita a Josué. Eu juro, até o Lucas perguntou, né? Deus jura? Lá no grupo familiar ele perguntou. E Deus jura? São as pessoas que eu mais tenho medo, né? Lucas, Miguel e Samuel, né? Aí eu disse, é porque ele poderia não jurar e iria completar a profecia, né? A profecia iria acontecer, Deus decretou, mas é para ficar tão certo que vai acontecer, para enfatizar a promessa. Deus jura, eu vou destruir os amalequitas. O que é que eu falo para vocês, irmãos? O que eu falo é uma repetição do que está escrito. Eu não posso vir com uma revelação nova para vocês. Eu tenho um conhecimento aqui mais elevado, como esses falsos mestres. Dentro da igreja, vimos, né? É muito mais difícil você combater o ensino dentro da igreja do que fora. Eles chegavam dentro da igreja assim, tem uma coisa, tem um segredo aqui, a parte aqui da palavra de Deus. Não, eu não faço isso. Pastor Rodrigo não faz isso. Nós repetimos a palavra de Deus. Nós esmiuçamos, nós estudamos cada palavra dela para dizer a vocês, mas é uma repetição, graças a Paulo que escreveu a carta e foi preservada para nós, para a futura geração. E é isso, eu falo para vocês e a futura geração vai ter a palavra de Deus conservada para eles, para que também outros falem para eles também, e nós falemos uns com os outros. Se você tem a Bíblia e sabe ler, você já tem o que é necessário para obter o pleno conhecimento de Deus. O que são devocionais? O que é oração, estudos, grupo familiar, escolas dominicais? Eles vão te ajudar a crescer ainda mais nesse conhecimento. O que é que esse verdadeiro conhecimento produz? Frutos. O que esse fruto produz? Que fruto é esse? Ainda mais conhecimento. Aprofundamento. É o que o autor de Hebreus, por exemplo, fala sobre leite e alimento sólido. Mas entenda, não é o aprofundamento que esses falsos mestres estão falando. O aprofundamento que esses falsos mestres estão falando é novo evangelho. É nova revelação. Ou seja, é outro evangelho. É uma coisa à parte da palavra de Deus. Olha, não está aqui, só eu sei. Vou passar para vocês, porque eu tive uma experiência mística que o anjo disse assim, não, isso aqui não está na palavra de Deus não. Islamismo, tantos outros aí, tantas outras seitas, maçonaria, Rosa Cruz, é tudo isso, os mormons, é tudo seita. Versículo 11, assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria. Um detalhe interessante sobre essa propaganda que era feita é que justamente esses membros especiais eram oferecidos a eles poderes além da lógica, poderes sobre-humanos, como hoje. Olha, se você alcançar um conhecimento específico, você vai curar pessoas, você vai levantar pessoas da cadeira de roda, você vai expulsar demônios, você vai curar câncer das pessoas. Mas tudo isso é bobagem. O que eles falam é bobagem. Paulo fala na sua oração de onde vem esse verdadeiro poder. Esse poder não vem de nós. Esse poder vem da vontade de Deus. Terceiro verbo aqui, vocês serão fortalecidos. Estarão sendo fortalecidos por uma força
que não vem de vocês. Vem de quem? Perguntemos ao texto. Vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Esse poder que não vem de nós vai nos fortalecer. Que poder é esse? A força de Deus que vem da sua glória. E com isso nós vamos ter 3 coisas, ele vai dizer aqui. Isso vai gerar em você perseverança, paciência e alegria. São 3 virtudes de quem contempla esse conhecimento. São 3 coisas que nos encontramos em cada instante na nossa vida e podemos facilmente perder: a perseverança, a paciência e muitas vezes a esperança. Primeira coisa, perseverança, manter a fé diante dos ataques. Segundo, paciência, manter a esperança, não perder a esperança, não ser agressivo. Agressividade na palavra, agressividade no ato é um sinal de desespero. A esperança nos mantém firmes. Uma grande experiência, particularmente no meu ministério, atualmente, é participar das reuniões lá do Conselho da Presbiteriana da Aliança. Porque elas são verdadeiros aconselhamentos. A gente fala um pouco sobre a administração da igreja, mas é um pouco. É mais você aconselhar o próximo. E é muito interessante porque quando uma pessoa está com um problema muito sério, isso não só na aliança, não só no conselho, mas em qualquer aconselhamento. Quando a pessoa está muito refém do problema e você está aconselhando ela, a primeira coisa que ela perde é a esperança. Ela não vê mais opções, ela não vê mais jeito de resolver aquele problema. Ou seja, o desespero bate, ela não vê mais solução nenhuma. Incondicionalmente, não tem como você controlar isso. Incondicionalmente, o que ela faz com você é tentar fazer você enxergar que realmente não tem esperança. Ela tenta convencer você de que realmente essa situação não é, pastor. Olha, isso eu já tentei isso, já fiz isso. Então, se você concordar com ela, você perdeu a pessoa. Realmente não tem como, né? Não, você precisa lutar contra a maré disso aí. O desafio é justamente isso. Não, existe uma saída. Você está tão desesperado no problema que você não está vendo. Mas existe uma saída, olha, a saída é essa, essa e essa. A gente não pode compactuar com a falta de esperança de quem a gente está aconselhando. Se você entra no argumento do desespero, você perde a pessoa. Qual é a narrativa? Só não tem jeito para o ímpio. Só não tem jeito para quem Jesus não morreu. A primeira tarefa é retomar a esperança da pessoa. Não, calma. Tem um jeito. Você está achando aí que a única saída é um divórcio? Não é a única saída. Você está achando aí que o suicídio é a única saída? Não é a única saída. Você está achando que se fechar, não se abrir para ninguém, ficar isolado, não é a única saída. Deus não lhe chamou para isso. Cristianismo não é isso. Se você continuar assim, vai piorar. A Bíblia fala sobre esse poder que emana de Deus. E nos dá perseverança e nos dá paciência. Em Cristo sempre tem um jeito. A obra dele está aí para mostrar isso. O que Colossenses exalta é essa obra maravilhosa. O impossível, ele fez. Ele morreu por você, morreu pelos seus pecados. E isso realmente não dava para fazer. A ressurreição prova a sua obra perfeita, a obra completa. É aquilo que vai acontecer com você. A gente viu isso de manhã. É a esperança que lhe dá a paz. Que esperança é essa? Você vai para o céu. Vida eterna. Você vai ter um corpo ressurreto, assim como Cristo. Ou seja, essa esperança é que importa. O impossível, olha, ele já cumpriu. As outras coisas nele nós podemos alcançar. Por último, ele diz que fortalecidos em Cristo, isso vai nos dar alegria. Alegria mesmo na decepção, mesmo na tristeza. É uma grande ilusão eu dizer assim, não, irmãos, quando você está triste, não, fique feliz, viu? Quando você passar por uma situação, fique feliz, dando risadas. Nada abala o crente. Então, quando você estiver passando por um problema, ria, ignore. Então, isso aí é uma visão estoica, né? Quem são os estoicos? São aqueles que diziam assim,
você vai ter sofrimento. Então, se comporte, você na festa e você no enterro, ignore o sofrimento. Se comporte do mesmo jeito. Viva a vida, siga. Não, você vai ficar triste na hora do sofrimento. Você tem que ficar de luto, você precisa viver esse momento. Mas o que é a alegria que ele está falando aqui? É a sua vida espiritual não ser abalada. É alegria mesmo em meio ao sofrimento. Quando Paulo fala no espinho na carne, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. As situações estão vindo, o problema está acontecendo, mas você não se abala espiritualmente, você não vai perder a sua fé por causa de um problema aqui ou ali. Essa é a alegria que ele está falando. E o último verbo aqui, versículo 12, irmãos, ele vai dizer assim: dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. É gratidão. É dando graças. Isso acontece quando a gente é impactado por esse evangelho. É quando a gente percebe, veja, o nosso futuro ele é tão grandioso. O nosso futuro ele é tão extraordinário que o salvo olha para tudo que você vai ganhar nos céus. Quando você olha para a ressurreição de Cristo e você vê a vida eterna que você vai ganhar, a morada celestial, o corpo ressurreto, assim como o de Cristo, igual ao de Cristo. Você olha e diz assim: por que eu vou ganhar isso? O que foi que eu fiz, né? Assim, você sabe por quê? Por causa da obra de Cristo, mas é o direito na minha obra. O que eu fiz para herdar a nova Jerusalém? Mas não é o que a gente fez, é o que Cristo fez por nós. Talvez aqui na terra isso possa ser comparado a um rico que ele está esperando uma grande herança, uma herança grande da sua família. Uma hora ele vai desfrutar dessa herança, ele só está esperando. Mas se você não for rico, como eu, não tem problema, porque existe uma herança esperando você, e existe uma herança me esperando também. E essa herança, ela não pode ser comparada a nenhum tesouro nessa terra. O que é que a gente fez para receber? Absolutamente nada. O Filho conquistou essa herança para nós. E o que ele diz aqui no final é a herança, veja, tendo gratidão pela herança dos santos na luz. Ele suplica aqui, irmãos, é uma súplica. Por isso que um dos nomes da nossa oração é ação de graças e súplicas. Versículos 3 a 8, ações de graças. Versículos 9 a 12, súplicas. Ele suplica por esse conhecimento pleno a todos de Colossos, todos os santos de Colossos. Ele está escrevendo essa carta para todos, não para um grupo específico. O conhecimento produz frutos. Ele produz mais conhecimento. Ele produz poder, não esse poder que os místicos estavam falando. Ele produz força, perseverança e, por último aqui, gratidão. Que conhecimento é esse? Qual é esse? Qual o conteúdo desse conhecimento? É o que ele vai passar a discorrer a partir do versículo 13, ou seja, compreender. Que conhecimento excelente é esse? Não dos místicos, mas o que todos devem entender. Compreender a própria pessoa de Jesus Cristo. Como obter? Tiago diz, pedindo a Deus. Ele pode, Ele quer, e Ele nos dará, nos fazer transbordar o pleno conhecimento da sua vontade. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos pelo teu evangelho. Te agradecemos quão ele é profundo, ele é vivo, atual para as nossas vidas. Nos abençoa nesta noite, ao longo desse culto. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Hino de resposta ao Salmo 99.